casos. O primeiro, uma mulher sozinha à meia-noite sente vontade de caminhar, põe sua roupa esportiva e sai pra caminhar e ela é estuprada. As pessoas de toda a cidade falam: ah, mas meia-noite, naquele lugar, ela estava pedindo por isso, então nada mais óbvio do que ela ser estuprada. O segundo, quando teve uma certa corrente no Facebook, através da qual as mulheres expunham seus primeiros ou seus últimos assédios pelos quais elas passaram, e a gente descobre que o coleguinha da faculdade é, vamos dizer, um estuprador, porque ele espera as meninas se embebedarem pra se aproveitar delas. E o terceiro, novamente no contexto universitário, mas que pode ser aplicado em vários outros, é que a mulher sente medo de andar depois das 6 horas porque escureceu, de ser estuprada e não apenas assaltada à mão armada, como os homens têm medo. Isso para fugir um pouquinho do óbvio do que está acontecendo e que é sim monstruoso, mas não realizado por monstros. Você já deve ter visto, mas uma menina de 16, 17 anos foi estuprada por cerca de 33 homens no Rio de Janeiro, num lugar que se chama Abatedouro. E a gente precisa falar sobre isso, porque não tem como ficar calado, não tem como deixar passar e ser conivente com isso. Isso seria aceitar um fato que existe na nossa sociedade, que é sim machista e patriarcal, e ficar calado diante de algo que é sim terrível, mas de novo, não é feito por monstros. Não tem como 33 homens juntos serem monstros. Eles são formados por uma cultura sim patriarcal e que sempre que ainda continua rebaixando a mulher a um segundo plano, ao segundo sexo, como dizia Simone de Beauvoir. E como booktuber eu senti a necessidade de vir aqui conversar com vocês, porque sim, eu tenho muita vontade de compartilhar e conversar sobre isso com todo mundo ao meu redor, e eu acho que falando de literatura, aqui nós temos um lugar muito propício para isso, porque eu fiquei pensando, poxa vida, eu já li livros que tratam sobre estupro e sobre violência, e não só generalizando pro lado da mulher, não enquanto vítima. E aí eu pensei, quantos livros eu já li sobre esses assuntos? E eu vi que muitos, mas eu estava completamente enganada. São extremamente comuns na literatura, e isso tem um porquê. É óbvio. A mulher sempre foi e ainda é submetida a uma cultura que a relega a um segundo plano sim. E a literatura só faz confirmar isso. Acho incrível o poder que a literatura tem nesse sentido de fazer com que a gente debata isso, não só com os colegas, né, debatendo sobre um livro que os dois leram, mas também consigo mesmo, que faz a gente pensar com certeza. Aí o que eu fiz? Eu pedi a ajuda de vocês pra ver se a gente passava dos 33 exemplos de livros que tratam sobre esses assuntos. Postei uma foto nas redes sociais e vocês me ajudaram muito. Então esse, além de ser um vídeo que eu fiz pra gente debater sobre o assunto, também é um vídeo de indicações de livros. Não só indicações minhas, mas também indicações suas, o que é muito bacana e eu fiquei muito feliz. Vou mostrar alguns que eu pensei de imediato, a começar por A Guerra dos Tronos, do George R.R. Martin. Acho que todo mundo que já teve contato um pouquinho com as Crônicas de Gelo e Fogo sabe que esses livros contêm um absurdo de violência contra a mulher, inclusive estupros. Aí sim, aqui a gente tem um contexto de ficção medieval, tá? Você vai falar, ah, muito distante da nossa realidade. Mas ele foi criado por alguém da nossa realidade, da nossa contemporaneidade. E também reflete uma coisa que acontecia e muito no nosso passado, na nossa história lá pra trás. As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, Laranja Mecânica, do Anthony Burgess, Morte Súbita, da J.K. Rowling, Capitães da Areia, do Jorge Amado, O Caçador de Pipas, do Khaled Hosseini, não sei Hosseini se é assim que pronuncia, mas é violência contra criança, então violência infantil, um estupro infantil, o que também a gente pode levar em conta aqui nesse vídeo com certeza. Desonra, do Coetzee, Americanada, de Chimamanda Ngozi Adichie, Terra Amaldiçoada, do Douglas Lobo, Em Busca de um Final Feliz, da Catherine Boo, Odisseia, do Homero, e aqui a gente pode entrar numa discussão de se Penélope era assediada ou não por trocentos homens, mas enfim, se você quiser entrar nessa discussão, estou aqui. E outra discussão muito polêmica que eu não sei se eu quero entrar porque isso divide muitos leitores é Lolita. Aqui você tem sim um caso de assédio e eu acho extremamente infeliz quando alguém romantiza esse relacionamento. E 2 livros que eu li recentemente, mas que eu não tenho aqui o livro físico, que são Dois Irmãos, do Milton Ratum, e Macunaíma,
do Mário de Andrade. E agora as indicações de vocês. Eu ainda não li esses livros, então eu não poderia opinar sobre eles. Assim, tem muitos sobrenomes que eu não sei pronunciar, então eu vou pronunciar do meu jeito. Espero que esteja certo. Vocês relevem, por favor. Se Houver Amanhã, do Sidney Sheldon. Missoula, do Jon Krakauer. 2666, do Roberto Bolanho. Hibisco Roxo, também da Chimamanda Ngozi Adichie. Pátio Difusa, do Pedro Almodóvar. O Livreiro de Cabu, e esse eu não sei mesmo pronunciar o nome. Um Caso Perdido, da Colleen Hoover. A Distância Entre Nós, Trite Unrigger. Criança 44, Tom Smith. A Guerra do Fim do Mundo, do Lhasa. Tampa, Elissa Nuttin. Pequena Abelha, do Chris Cleave. Uma Criatura Dócil, do Dostoiévski. Ladrão de Almas, da Alma Katsu. Não Conte para a Mamãe, da Toni Maguire. Cidade de Deus, do Paulo Lins. Um Dia de Cada Vez, Courtney Stevens. A Casa do Céu, da Amanda Lindauer e da Sarah Corbett. Os Pastores da Noite, do Jorge Amado também. E O Vento Levou, da Margaret Mitchell. As Crônicas Arturianas, do Bernard Cornwell. As Vantagens de Ser Invisível, Stephen Chbosky. Bela Maldade, Rebecca James. Sonhos Partidos, M.O. Walsh. Outros Eram Apenas Ossos, Leonardo Triandópolis Vieira. Eu Receberia as Piores Notícias de Seus Lindos Lábios, do Marçal Aquino. Cova 312, da Daniela Arbex. História do Novo Sobrenome, da Helena Ferrante. O Idiota, também do Dostoiévski. Difamação, da René Knight. O Lobo das Planícies, do Con Iggulden. Muito Longe de Casa, do Ismael Beá. Serial Killers, Louco ou Cruel, da Ilana Kazoy. A Incrível e Triste História da Cândida Erendira e Sua Avó Desalmada, do Gabo. Enquanto Agonizo, do William Faulkner. Estorvo, do Chico Buarque. Fale, da Laurie Anderson. Uma HQ, Habib, do Craig Thompson. Diário de um Ladrão, Jean Genet. Viva o Povo Brasileiro, do João Ubaldo Ribeiro. Maldade, da Danielle Steele. Menina Morta-Viva, da Elizabeth Scott. Meninas da Noite, do Gilberto Dimenstein. Na Escuridão Amanhã, do Rogério Pereira. Não Sou Uma Dessas, da Lena Dunham. O Pomar das Almas Perdidas, da Nadifa Mohamed. Os Homens que Não Amavam as Mulheres, do Stieg Larsson. Outlander, A Viajante no Tempo, da Diana Gabaldon. Preciosa, Safir. Quarto, da Emma Donoghue. Reze pelas Mulheres Roubadas, da Jennifer Clement. Os 120 Dias de Sodoma, do Marquês de Sade. Vaclav Helena, Helly Tanner. Vida Roubada, Jace Dugard. Vítima do Silêncio, Janete Fontes. As Boas Mulheres da China, Xin Han. Onde Cantam os Pássaros, da Ivy Wyatt. A Contadora de Filmes, do Hernan Letelier. A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Os Irmãos Karamazov, também do Dostoiévski. Toda Luz que Não Podemos Ver, do Anthony Doerr. A Cor Púrpura, da Alice Walker. Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago. A Cidade do Sol, também do Khaled Hosseini. E também Cheio de Charme, da Marian Keyes. Não necessariamente esses livros possuem o estupro e a violência como tema principal, mas eles estão ali presentes e representados pela literatura, o que faz a gente poder debater sobre eles e sobre a presença desses temas na nossa sociedade e em todas as sociedades, porque vocês podem ver que não tem aqui só livros nacionais, mas também livros que se passam em outra época, em outros países, enfim, tem uma infinidade de coisas aqui. E voltando nos 3 exemplos que eu dei no início do vídeo, porque eles não estão lá, né, perdidos, o que eu quero falar um pouquinho também, e colocando esses exemplos, todos esses exemplos, que dão mais de 80 livros, o que é muito significativo. Tem muitos aqui que a gente deixou de falar. Então, se você quiser lembrar também, deixe lá nos comentários que eu vou adorar saber e relembrar, talvez, alguns livros. Mas a gente precisa conversar, não somente nesse vídeo, mas com as pessoas com quem a gente convive, sobre a cultura do estupro. Que sim, ela existe. Estupro é quando a pessoa não consente em fazer aquilo. Estupro é quando a pessoa não quer e não tem condições de parar aquilo pela qual ela está passando e pela qual ela não quer passar. É desumano, é uma coisa que ata as mãos da vítima, sim, da vítima. Porque só de existir esses 3 exemplos iniciais que eu dei pra vocês e que não são tão extremos quanto o do caso da menina de 17 anos que foi estuprada por 33 homens, e também com esses exemplos todos aqui da literatura, a gente não consegue dizer que não existe essa cultura. Vamos pegar o 3º exemplo, de que é das mulheres não conseguirem andar onde elas quiserem tranquilamente. Só pelo fato disso existir, só pelo fato dos homens não terem esse medo também,
ou ser muito menor do que o das mulheres, convenhamos, porque eu não estou aqui generalizando também, convenhamos, já diz que essa cultura existe sim. Porque se ela não existisse, ela não seria comum, ela não seria uma coisa assim tão banal na nossa sociedade. Todas as mulheres têm medo de sair à noite sozinha e fazer o que elas bem entenderem e que os homens podem fazer de uma forma muito mais tranquila. Descobri que a prática de coleguinhas de abusarem de meninas que não estão entendendo o que está acontecendo ao seu redor é muito mais comum do que a gente pensa, é um absurdo e também explicita essa cultura. É algo que acontece sim a rodo nas universidades, e não só na minha faculdade, mas também em todas as faculdades, em todas as festas, mesmo que não sejam de universidades. E olha só que triste, muito triste, isso é uma autocrítica. No primeiro caso da mulher que saiu na meia-noite pra caminhar, eu fui uma das pessoas que virou e falou, nossa, mas ela também é louca de fazer isso. Mas é claro, eu também tenho medo de fazer isso e eu pensaria 2, 3, 4, 5 vezes antes de sair meia-noite pra caminhar. Então você veja, é sim uma cultura na qual eu também estou inserida, com a qual eu às vezes sou conivente porque eu vou na onda dos pensamentos das outras pessoas que estão ao meu redor, que podem ser sim mulheres como eu. E isso é absurdo, entendeu? É isso que explicita a existência, sim, da cultura de estupro. Eu estou aqui bem, assim, exaltada, né? Enfim. É que eu já ouvi várias pessoas falando que não existe, isso daí é balela, é coisa de feminazes, né? Então isso de, ela estava no local errado, na hora errada, com batom vermelho, com a roupa errada, gente... Não, só não, tá? Não quer dizer nada, não deveria dizer nada. Mas na nossa cultura, na nossa sociedade patriarcal, quer dizer muita coisa. E as mulheres inseridas nisso pensam nisso sim, quando elas vão se vestir, quando elas vão sair, quando elas vão fazer alguma coisa da vida delas. Então o que eu quero com esse vídeo é que a gente pense, que a gente discuta sobre isso, porque muito do preconceito, da violência, está sim inserida na nossa sociedade e a gente não vê passar por nós. A gente tem sim que polemizar, porque se a gente não fizer isso, a gente não descobre as enrascadas nas quais a gente cai e que são impostas pela sociedade de uma forma, às vezes, muito sutil. E, enfim, 33 homens estuprando uma mulher, fazendo algo que ela não quer e que ela não tem condições de reverter, não é algo normal, não é algo que deveria ser normal, mas que só pelo fato de existir um lugar chamado abatedouro, já diz que é uma prática comum. Espero que vocês tenham gostado, me desculpe se eu ofendi alguém, não é a intenção desse vídeo de forma alguma. Eu só achei que eu deveria me pronunciar porque enquanto booktuber, a literatura é um meio extremamente propício pro debate. E isso é lindo na literatura, é algo que a gente tem que aplaudir com certeza. Eu espero que vocês tenham gostado dessas indicações que eu e que vocês mesmos deram. E também que tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça do seu joinha, que vai me ajudar bastante na divulgação. E também de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Vou ficando por aqui, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.